Pai do Senhor, pessoal, que bênção! Glória a Deus, todo mundo abençoado nesse frio. Daqui a pouco vai chegar aí meu amigo Felipe Sequinel, vamos bater um papo legal, papo de Bíblia. Chama todo mundo, convida todo mundo aí para entrar, que hoje vai ser top, muito bom. Deus é bom, vocês estão bem? Como é que tá o frio aí na região de vocês? Como é que tá aí? Espero que esteja um clima agradável. Aqui em Mojimirim, paz a todos, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje passar um tempo juntos, chegando o final de semana e com certeza Deus tem bênção para a nossa vida. Deus tem bênção para o nosso coração. Daqui a pouco tá chegando aí Pastor Felipe Sequinel. Glória a Deus, vai ser muito bom. Vamos passar um tempo juntos, interagindo, falando das coisas de Deus, falando desse tempo que nós estamos vivendo. Olha, se eu fosse você, eu chamaria todo mundo, porque vai ser top. Vai ser muito bom, proveitoso e com certeza Deus tem bênção para a sua vida. Pastor Maurinho Ferreira, meu amigo, que privilégio ter o senhor aqui. Deus abençoe. Vamos chegando, acabamos de entrar, vamos chamando todo mundo, chamando essa galera toda para estarmos juntos, estarmos em comunhão nesse tempo abençoado, falar um pouco daquilo que é esse tempo, daquilo que esse tempo tem trago para as nossas vidas, trago para as nossas famílias, e com certeza vai ser um papo top, vai ser um tempo de Deus para as nossas vidas, não é? Nós nos alegramos, também enfrentando esse tempo que é tão desafiador, não é? Esse tempo que é tão complicado, tão cheio de incertezas, de inseguranças, e nós queremos falar um pouco disso, falar com a juventude, falar com você que entrar. Vai ser muito top. Pastor Felipe Sequinel já entrou aí. Mande o convite, chefe. Mande o convite para a gente já começar esse papo cabeça, esse papo abençoado. Já vi que o senhor entrou aí. Mande com a solicitação do convite para mim aqui, que eu estou atento, estou ligado. Muito bom, gente. Vamos entrando. E com certeza vai ser... Peraí, vieram várias solicitações. Eu vou pedir ao pessoal que deixe só o pastor Felipe Sequinel solicitar, senão eu vou ter que chamar aí. Olha quem tá aí, pastor Macanderson, meu amigo. Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Chegou aí o homem de Deus. Vamos ver como é que tá a nossa transmissão. E aí, nobre? E aí? Paz, meu amigo, tudo bem? Tá firme, não? Rapaz, tá fresquinho. Aqui você tem que aproveitar e fazer um churrasco na rua enquanto não baixa de 5 graus. Então, aqui eu tô de manga de camisa. 17, nós já estamos parecendo iglu. Estamos de blusa, 4 camisetas. Aqui no sul a gente já tá acostumado, né, cara? Aí vocês já são mais ambientados com esse clima, né? Nós Isso aqui, aí, desse jeito. A gente aqui é terra da garoa, mas a gente não gosta muito de frio, não. Tá quantos graus hoje aí em São Paulo? Hoje nós estamos com 19 agora. Aqui eu acho que deve estar 17 graus. Aparelhado. Um pouquinho menos. Mas tá fresquinho, tá gostoso. Eu gosto desse friozinho, cara. Cara, eu gosto desse frio para dormir, mas para as outras atividades não me apetece, não. Acordar cedo, ter que... frio é terrível. É mais difícil, né? Muito mais, né? E aí, como é que tá a família? Pessoal aí de Floripa? Tudo na santa paz, graças a Deus, a gente está na bênção. Voltamos já há mais ou menos um mês com os nossos cultos presenciais. Olha que bênção. Reduzido o número, né? Mas, enfim, o comércio, as funções, já está tudo funcionando normalmente. Todos com restrições, todo mundo de máscara. Mas Santa Catarina, graças a Deus, a gente teve aqui para o sul um índice menor do que no resto do país, né, de
pessoas infectadas e também de casos que levaram à morte. E aqui já está Uau, funcionando quase tudo aí, graças a Deus. que bom. Aqui segue tudo no closet. Tá tudo Aqui é tudo travado. fechado ainda. Vamos começar agora uma reabertura gradual do comércio. Foi chamada de inteligente, né? Bom, eu não acho que foi muito inteligente, Há não, mas controvérsias. há controvérsias. É. Mas foi chamada de uma reabertura inteligente e deixaram algumas atividades para voltarem só em julho, e entre elas incluíram os cultos presenciais. Meu Deus. Mas Deus tem cuidado da igreja. É uma É. experiência fantástica que eu estou vivendo Só aqui Deus hoje. E eu posso dizer para você que, apesar de todo o ambiente desafiador que se forma, o Mateus aí. Eita, Mateus. Que é isso, Mateus? Você quer comprar, você já quer comprar no brechó. Matheus, essa jaqueta aí só fala inglês, Matheus. Nada. Isso aqui fala uai, fala gente. Pastor Ângelo, deixa eu agradecer aqui primeiro. A gente teve essa ideia hoje de fazer uma live compartilhando aqui alguma coisa de Deus na Bíblia. Verdade. E é sempre muito bom estar com você. Admiro muito teu ministério, você sabe disso, a gente é amigo há alguns anos. Porque é verdadeiro. E a nossa amizade é para além do altar, né? Eu louvo a Deus por isso. Amo a tua casa, a tua vida, teu ministério. E eu tenho certeza que hoje vai ter um conteúdo bíblico aqui para o pessoal de casa. Então, você que gosta de Bíblia, que gosta de palavra, você que ama a palavra de Deus e que quer algo mais de Deus para a tua vida nessa sexta-feira, fica aqui com a gente. E também clica aqui no aviãozinho, na setinha de compartilhamento e manda para alguém que a gente vai alcançar mais gente para Jesus nesse dia. Olha lá, o Mateus já está aí. Célia está aí, vamos lá, vamos chamar a galera para ver quem vem. Aê, mandei para um monte de gente aí. É isso aí, tem que compartilhar, chamar a galera para vir. Começando aqui a nossa conversa, o nosso papo de Bíblia hoje, a gente conversou anteriormente aqui sobre alguns assuntos, né? Verdade. E esse momento que a gente está vivendo é um momento muito peculiar para a igreja. Com certeza. Eu, pelo menos, nunca vivi nada parecido. Igrejas fechadas. Não teve, né? Igrejas fechadas. E aí, aqui, no nosso caso, a gente já voltou com os cultos, e aí nos cultos o povo tudo de máscara na igreja. E muito crente de máscara parece que está amordaçado, não dá mais glória a Deus, cara. Rapaz, é desafiador, não é não? E como lidar com essa realidade? Um dos desafios que a gente, como pastor, está enfrentando. Como lidar com essas novas realidades, com esses novos desafios. Lives, tem 1 milhão de lives acontecendo ao mesmo tempo, né? Com certeza. Todas as igrejas fazendo, tem lives profissionais, tem lives pirotécnicas, tem lives... Mas tem live hollywoodiana, né? Tem umas lives violentíssimas por aí. Meu e Deus, tem umas lives engraçadas, tá acontecendo de tudo por aí, né? Verdade. Mas, começando aqui a nossa conversa, você acha que essa situação que a gente está vivendo vai aproximar o povo de Deus, vai gerar em nós um avivamento, vai produzir um desejo e um anseio maior do povo de estar na igreja, cultuando na presença de Deus? Ou você acha que o resultado vai ser mais negativo do que positivo? Vai aumentar o número de pessoas desigrejadas, que agora teve gente, pastor Ângelo, que acostumou a congregar em casa. Sim. Em casa, escolhe uma das 90 mil lives que estão passando para assistir, e aí ele bebe um pouquinho de cada fonte, né? E aí algumas fontes são boas, outras nem tanto, outras são salobras. Como tem. Qual é o seu ponto de vista a respeito disso, mano? Meu amigo pastor Felipe, nós, como você bem falou, nunca vivemos algo de tal monta, né? A nossa geração nunca tinha vivido um confinamento em massa a nível, podemos dizer, mundial, como nós estamos vivendo. Então, isso por si só é desafiador, isso por si só
chama a atenção pelo nível que tem sido, pela maneira que tem se processado, tem chego. Nós, como igreja, eu creio que é um despertar de Deus, é inegável que é um despertar de Deus para a igreja. Nós, em todo tempo, vamos ver a Bíblia, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que é uma parábola que a maioria dos estudiosos concorda que é uma parábola Jesus falando internamente com a igreja. Internamente. Virgens, você tem uma conotação de igreja. Então, você vê que dentro todas da as igreja... virgens, tanto loucas quanto prudentes, representam igreja, né? Então, estamos falando da igreja na sua totalidade. E aí nós temos que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Então, você, dentro da igreja, você já tem um panorama de nem todas, apesar de todas serem virgens, todas terem lâmpadas, todas terem o mesmo objetivo, todas estão aguardando o noivo. Perfeito. Mas a questão é estar preparado ou não para aguardar o noivo. Então, você já tem aí uma cisão de 5 virgens que, apesar de estarem preparando o noivo, não estavam preparadas, estarem esperando o noivo, não estavam preparadas para esse encontro. Nós temos também uma outra parábola que eu acho, um outro texto que eu acho bastante interessante, além de Mateus 25, é quando Cristo fala à igreja de Éfeso, que é a igreja que, em Apocalipse 2:4 está escrito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira dedicação. E há um convite para que esse povo se arrependa. Então, o panorama todo se monta para um grande avivamento. E eu creio que, como igreja, nós não devemos perder isso. Não é? Por exemplo, aqui em Mojimirim, e não que sejamos exemplos para o mundo, mas dizendo que nós estamos... A experiência que você está vivendo, né? É isso aí. Nós temos oração ininterrupta, ou seja, todos os dias, a não ser aos domingos por causa do culto, mas todos os dias nós temos oração das 6 às 7. E as pessoas estão vindo. As pessoas estão vindo orar, buscar a Deus, ouvir uma palavra. Nós não podemos fazer culto, mas ao final da oração a gente deixa uma palavra. Então, nós estamos lutando, e hoje eu dizia para os irmãos nesse período de oração, nós hoje tivemos, eu disse a eles que financeiramente Deus tem cuidado da igreja. É um negócio extraordinário. Eu sempre, desde que cheguei aqui, eu tenho orado e dito: Deus, a igreja é tua. Eu não tenho deixado de ter consciência de orientar meus irmãos à fidelidade quanto a dízimos, quanto a ofertas, mas sou sincero a você, esse não é o meu foco principal hoje. E Deus tem me dado graça, isso é graça de Deus, porque um dia eu estava orando muito preocupado com isso, porque há uma demanda financeira, você é um pastor de igreja, sabe, está aliançado a uma diretoria. Você tem compromissos para honrar, né? Com certeza. Então, você sabe muito bem disso, é até interessante. E Deus falou uma coisa comigo, Deus disse: Ângelo, o fiel sempre será fiel. E eu tomei isso como palavra e passei isso para a igreja. E no povo de Mojimirim, eu posso dizer, eu tenho amado essa experiência, amado essa igreja, entendeu isso. Então, o povo está inclinado à fidelidade. Dizer que não tivemos uma perca de aporte financeiro, tivemos. O que é quase que impossível não se ter. Você não está tendo cultos presenciais, você não está tendo culto regular nas congregações. Então, o que nós estamos vivendo aqui financeiramente é um milagre. E isso me surpreendeu. Então, qual é o meu foco hoje? Eu tenho 2 focos principais. Primeiro, não deixar o povo desanimar. Então, nós estamos lá, estamos orando, eu estou em comunicação com eles, nós estamos estabelecendo programas para alcançar o povo, para eles entenderem que eles não estão sozinhos. Nós não abandonamos ele. Então, meu foco principal não é nem dízimos e ofertas. Meu foco principal é a vida do povo. Porque da vida financeira da igreja, nós temos toda a responsabilidade, todo o cuidado,
toda a programação, mas Deus está cuidando. Então, eu estou aqui para cuidar das pessoas. Então, é lutar para o povo não desanimar. E o meu segundo foco, não perder ninguém. Ganhar. Exatamente. Eu disse isso para a igreja hoje no final da oração. Gente, o meu grande esforço agora é não perder ninguém. Quando contar, porque você sabe que de manhã o pastor leva as ovelhas ao pasto e à tarde ele confere o rebanho. Por isso que o pastor que confere, ele percebe que só tem 99. Ele fez isso no final da tarde. Então, o pastor não pode deixar essa conferência, olhar para o povo, conhecer o estado das ovelhas, ver se alguém se machucou no campo. E isso é desafiador para nós. Você sabe disso, você é um pastor ligado a uma sede, e você sabe que para o pastor da sede do campo é desafiador isso. Então, hoje eu tenho 2 focos, Felipe. Hoje eu tenho o foco de lutar para que as pessoas não desanimem, não percam a fé e não perder ninguém. Lutar para não perder ninguém. Creio muito num avivamento. Creio. Porque tem uma igreja clamando nessa terra. E no nosso país tem uma igreja clamando. Creio que muitas vidas serão despertadas, porque é uma coisa tão atípica que aponta para uma veracidade que nós não imaginaríamos. Felipe, se a gente voltar a julho do ano passado e disser assim, gente, daqui a 10 meses o mundo estará parado. Daria uma risada. Eu mesmo daria agora, risada. na virada do ano, em janeiro, quando que a gente ia imaginar que ia estar passando por tudo isso, né? Você entendeu? Então, eu daria risada de uma afirmativa dessa. E hoje nós estamos aí, parados. Nós temos um desafio, e é até o que nós começamos a falar. Eu, há algum tempo atrás, aqui na igreja de Mojimirim, eu dei um ensino, e eu estou até procurando ele aqui nas minhas notas, para ver se eu consigo encontrá-lo. Será que nós precisamos, a temática do ensino que eu dei é essa, será que nós ainda precisamos de igreja, templo, lugar de reunião de culto? Será que nós precisamos desse modelo ainda? E foi antes da pandemia. Interessante é isso. Eu vou até tirar essa jaqueta, que agora não esquentou. Já está esquentando. Já. Entendeu? Meu amigo, deixa eu fazer aqui um adendo. Sim. Você estava falando. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Mateus 25, você acabou de citar. Sim. E para o pessoal de casa que está assistindo aqui, que está acompanhando, nessa nossa conversa, a gente se propõe a trabalhar um texto juntos, ou alguns textos juntos. Hoje é uma conversa temática, né? Sim. Não simplesmente textual, expositiva, mas temática. Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. Isso. E o pastor Galvão aqui, de uma maneira muito clara, trouxe a exposição de que as 10 virgens representam a igreja. Não são na sua apenas, totalidade. Não são apenas 5 que representam a igreja. Não. As 10. As 10. Pastor Galvão pontuou também o seguinte: as 10 são noivas, Isso. as 10 têm lâmpadas, as Sim. 10 estão aguardando pelo noivo. Sim. Eu acrescentaria mais um ponto aqui, pastor Galvão. As 10 dormiram. As 10 dormiram. Verdade. As 10 dormiram. Então, não foram só as loucas que dormiram. De jeito nenhum. Não foram só as imprudentes que caíram no sono. Todas elas dormiram. Sim. Então, eu preciso falar para o pessoal que está em casa que essa sonolência espiritual em que a igreja... Eu não estou falando de uma denominação, porque aqui com a gente tem pessoas de várias igrejas, de várias denominações, inclusive da igreja que nós servimos, né, pastor? Com certeza, com certeza. Então, assim, quando eu falo de igreja, aqui eu estou falando do corpo de Cristo, da igreja ao redor do mundo. A igreja, e quando de a maneira gente olha total, para esse cenário atual, um cenário um pouquinho anterior ainda a essa crise, a pandemia, a Covid, tudo isso está acontecendo, eu enxergo uma igreja sonolenta, uma igreja dormente, Sim. uma igreja que dorme diante do clamor das nações. É óbvio. Uma das que não definições de dormir, né? é perder o domínio da realidade, né? Perfeito, perfeito. Uma igreja que está dormindo enquanto o mundo está clamando. Uma igreja que está dormente enquanto o mundo sem Deus está precisando de uma resposta, entendendo que quem tem a resposta para o clamor do mundo somos nós, a igreja,
né? E entendendo que enquanto a igreja dorme, o noivo pode vir a qualquer momento. Então, Com certeza. seria, pastor, o pior momento para a igreja dormir. Porque Sei. quando você está dormindo, você está desprevenido. Quando você está dormindo, você está suscetível. Tanto que o próprio Jesus fala que quando vem o ladrão, se a gente estivesse esperando, a gente ia se preparar para que quando ele chegasse, ele não pegasse o dono da casa despreparado, De desprevenido. surpresa, verdade. De surpresa. Então, às 10 tem vestes, às 10 tem roupa de noiva, às 10 são noivas, às 10 tem lâmpadas, às 10 estão aguardando pelo noivo, só que às 10 dormiram. Então, qual é o ponto de diferença entre as noivas? O que difere prudentes de imprudentes? O que difere nécias de prudentes? É o azeite. É o azeite. E isso aqui, pastor Galvão, é formidável. A gente nem tinha programado começar a nossa conversa por aqui, mas é de Deus. Eu entendo que é trabalhar do Espírito Santo. O que faz a diferença na vida da igreja, sempre fez e sempre fará, é o azeite. Com não certeza. É a marca do vestido da noiva, não é o travesseiro em que a noiva dorme, não é o tipo do recipiente, né? Não é a joia que está adornando a noiva, simplesmente não. É o azeite que vai fazer a diferença nessa parada toda. Porque aquelas que têm azeite nas suas lâmpadas e nas suas, aleluia, quem curte o azeite aí dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá um coraçãozinho, faz qualquer coisa aí. É o azeite que faz a diferença na vida de um crente. Com certeza. É o Espírito Santo, é um relacionamento com Deus. É uma vida estruturada em Deus. O azeite que faz a diferença entre as virgens, aquelas que são prudentes e as que são loucas. Porque as prudentes, elas estão até dormindo. Prudentes podem até dormir, mas elas não dormem sem azeite. Não. Elas podem até cochilar guardando o noivo, mas elas não dormem desprevenidas. Então eu percebo, pastor Galvão, que nos últimos meses parece que o povo de Deus, a igreja, estava tão dormente, estava tão acostumada com o culto, estava vivendo um ritmo tão religioso, tão acostumado com o culto, com a liturgia, com os louvores, com a pregação, que parece que o povo já estava... tem culto? Vamos para o culto. Hoje tem igreja. Vamos para a igreja de novo. Tem pregação. Vamos lá ouvir. Quem que prega hoje? Quem que canta hoje? Hoje é culto normal? Não, hoje não é normal. Hoje vai vir o Batman, o Superman, vai vir o Homem de Ferro. E o The Flash. Não é? Então as pessoas estavam entrando num caminho de costume, de hábito, de prática. Um caminho de dormência espiritual. E o que mais desperta as pessoas do que uma provação, pastor? Quando é que o povo ora mais? Quando é que o povo sente saudade da igreja? Quando não pode ir para a igreja. É isso aí. Quando é que o povo se desperta para buscar? A crise, a luta, a dificuldade, qualquer que seja o nome que você queira dar para esse problema, para a luta que você está vivendo, luta na vida de um crente aproxima o crente de Deus. Com certeza. Provações na vida de um cristão são oportunidades de despertamento. Então, diante dessa crise, Deus está definindo quem é quem, meu amigo. Diante dessa crise, Deus está revelando quem prega só por dinheiro e quem prega por amor às almas, quem cantava só por causa do cachê e quem canta por amor às almas, quem é pastor porque ama ovelhas e quem é pastor porque só ama a lã das ovelhas. Então, Deus está revelando quem é quem. Deus está mostrando que crises produzem despertamento na vida de quem tem azeite. Mas na vida de quem não tem, crises revelam o despreparo, revelam a fragilidade daqueles que não têm um relacionamento com Deus. Então, já vou passar a bola para você aqui, que essa live eu quero aprender contigo, né? Você tem muito mais para me ensinar do que eu para oferecer aqui. Mas
Pessoal de casa, está sendo bênção para vocês? Clica aqui na setinha de compartilhamento, manda para 5, 10, 15. É isso aí, compartilha aí, galera. Os meus jovens falaram para mim, pastor Anderson, que quando a gente clica no coraçãozinho aqui, os logaritmos do Instagram entendem que a live está sendo legal, relevante, elas mandam, compartilha com mais gente que nos acompanha aí. Então, olha aí, dá uma chuva de coraçãozinho. Clica no coraçãozinho aí, glória a Deus e aleluia. Isso aí. Então, aqui, só definindo, então, nós temos prudentes, sensatas e loucas, insensatas. A crise, o clamor da meia-noite, que é representado nessa circunstância em que a gente vive pela crise, a situação vai despertar todas elas. Sim. Só que as prudentes, elas estão preparadas e vão entrar. As imprudentes vão ficar batendo cabeça, pedindo emprestado aquilo que não se empresta, aquilo que se compra, porque azeite tem preço, né? E eu preciso liberar essa cajadada de graça aqui da live, porque a salvação é de graça, mas o azeite tem preço. O azeite tem preço. Muita gente quer pregar igual esse cara que está aqui em cima, ó, mas não quer pagar o preço que você pagou. Muita gente quer viver os resultados que o pastor Ângelo vive, mas não quer pagar o preço que ele pagou. Ou seja, a salvação é de graça, mas a unção tem um preço. Então, na hora que todas elas são despertadas, as imprudentes vão pedir emprestado. E aí as prudentes, não, gente. O que a gente tem é para nós. Se nós emprestarmos, vai faltar para nós. Isso é prudência, isso é visão. Isso é entendimento daquilo que é essencial para a vida delas. Ou seja, azeite, relacionamento com Deus, o Espírito Santo em nós, o poder de Deus em nós é inegociável. E ele tem um preço. Então, a crise vai revelar quem está preparado e quem não está. Quem está preparado está em casa, mas está orando. Está em casa, mas está lendo Bíblia. Está em casa, mas está aqui na live com a gente dando glória a Deus e ouvindo pregação. Está em casa, mas está ouvindo louvor. Quem não estava preparado, está em casa zerando a Netflix. Que tem crente, pastor Galvão, que zerou a Netflix, mas não leu um capítulo da Bíblia. Uau! Tem crente que não tem mais uma série que ele não tenha visto. Até a do Lúcifer ele viu. Meu Deus! Você está vendo que eu estou ligado? Como diz um amigo meu, você tem que conhecer para pregar contra. Mas eu sou analfaflix. não viveu o relacionamento com Deus nesse período. Então, isso está servindo para revelar muita coisa. Com certeza. Segue daí, meu mano. Tudo que você falou é muito fantástico e muito pertinente para nós. Eu estava remexendo aqui o que eu tenho ensinado, procurado receber de Deus para ensinar a igreja no Mojimirim. Em dezembro, nós falamos sobre como ter uma vida de compromisso com Deus. Esse foi o tema de alguns cultos de ensino que eu chamo aqui de cultos do crescimento, baseado em 2 Pedro 3, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse culto do crescimento, nós temos procurado dar a prioridade ao ensino da Bíblia. Então, nós falamos sobre compromisso. E aí é interessante que nós olhamos pelo parâmetro da história de Israel. Israel, Deus diz assim em Deuteronômio 7:6. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. A Bíblia diz que todas as coisas que foram escritas, para o nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então isso aqui foi escrito para nós. Há o registro bíblico em função de nós. Então Deus estava ministrando na história de Israel, mas já prospectando que chegaria a mim e a você. Para nosso ensino, para nós entendermos. Então, o que Israel era para Deus? Era povo próprio, povo santo e povo separado. O que nós somos para Deus? 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. A fim de que? Deus te fez tudo isso para que isso se tornasse uma ponte. A fim de que? Ótimo. A fim de que? Então, povo santo, nação eleita, povo adquirido, a fim de que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Deus fez em mim é para que ele possa fazer através de mim. Ótimo. Então, interessante da Virgem Louca é que ela não vai receber da prudente. Ou seja, não há esse trânsito de azeite no meio delas. Cada um precisa pagar o preço para ter para si. Todas estão esperando o mesmo noivo, na mesma posição, com as mesmas características, mas as experiências são pessoais. Não vai ter transferência de unção? Não vai ter. Não vai ter. Porque existem alguns atributos da vida cristã que são incomunicáveis. Eita. Como experiência com Deus. Eu posso falar da que eu tenho, mas eu não comunico. Vou exemplificar. Eu posso orar por você, mas não posso orar no seu lugar. Eu posso jejuar por você, mas não posso jejuar no seu lugar. Eu posso ir ao culto e no culto me lembrar de você, mas eu não posso prestar culto em seu lugar. Jesus disse à mulher samaritana, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, é experiência pessoal do Espírito Santo em cada um. Então o Espírito Santo não fica me esperando na igreja. Porque uma coisa que foi interessante, que eu coloquei aqui, eu vou ler um trechinho só. Na vida cristã, o compromisso com Deus não é uma obrigação, nem uma imposição. Através das palavras de Jesus, podemos ver que o compromisso com Deus é fruto de voluntariedade e disposição do querer. Então, ter compromisso com Deus, ninguém é obrigado. Deus não obriga ninguém. Deus não obrigou Adão a ser fiel. E Adão é um cara que Deus diz assim para ele, ó, eu vou fazer o filé do filé do filé para você. Eu criei a terra de maneira macro. E a terra, naquele tempo, era uma terra limpa, virgem, vamos dizer assim. Está tudo ali. Aí Deus diz assim, espera aí. Eu vou te colocar no melhor do melhor, porque a terra, naquele momento, era o melhor. Uau. Deus, eu vou te colocar no Éden, no paraíso. Tem tudo para você comer. Então, Adão era o cara que não deveria pecar. Mas compromisso com Deus não é uma obrigação. Não é imposto. É voluntário. Aí Jesus diz em Lucas 29, 23, melhor dizendo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, o compromisso não é de um dia. O compromisso é de cada dia. Ou seja, na semântica dessa palavra, o que Cristo está dizendo para você é o seguinte. Não quer não quer surfar, nem entra no mar. Não quer surfar, nem fica tirando fotinha com a prancha. Porque tem gente, desculpa a linguagem que eu vou usar aqui, tem gente pagando de surfista, mas o máximo que faz é tirar fotinha com a prancha. Nem no mar entra. Jesus está dizendo, se você não vai entrar no mar, não perde tempo. Se você não vai enfrentar a onda, não perde tempo. Então, se alguém quiser, é fruto do querer, não é obrigação. Ótimo. Se alguém quiser vir após mim, aí pronto, até aqui é opcional. Agora você diz assim, eu quero, então agora não tem mais opção. Então, agora é regra. Negue-se, renuncie-se. Não é Deus tirar você de você, é você se renunciar em favor de Deus. Perfeito. Vou dar exemplos práticos. E vou jogar aberto aqui. Eu tenho um evento com a juventude aqui de Mojimirim que a gente chama de Arena Jovem. E a gente diz que é um papo aberto, um papo fora das linhas da religiosidade. É o papo reto. Deus não vai tirar de mim o meu eu. O meu eu pecador, o meu eu tendencioso, o meu eu que gosta de mentir, o meu eu que gosta de site pornográfico, o meu eu que gosta de música mundana. Ele não vai tirar isso de mim. Sou eu que tenho que renunciar em favor dele. Porque se eu decidir andar com Jesus, então agora eu tenho que negar a mim mesmo, renunciar a mim mesmo. E aí tem outra regra. Tome a sua cruz. Meu irmão, Jesus dizer isso naquele contexto é escandaloso demais. É verdade. Porque cruz é sinônimo para o judeu de maldição e para o romano de condenação. Não tem uma visão boa de cruz. Exatamente. Hoje a gente até coloca uma cruzinha, não sei o que, na lapela. Tem gente que fica por cruz. Meu irmão, cruz é sinônimo de maldição. Eu não estou condenando quem coloca. Não tem, mas eu estou dizendo no tempo que Jesus falou. Sim. Não tem uma conotação boa. Não tem uma conotação boa. Se olhar para o prisma do judeu, maldição. Se olhar para o prisma do romano, condenação. O que tem de bom em maldição e em condenação? Não tem nada. E Jesus está dizendo, você vai tomar sobre si um símbolo de maldição e de condenação.
E você vai colocar isso sobre você. Uma sentença de morte. Essa semana passada nós estávamos estudando sobre, justamente sobre esse prisma. Como manter a vida espiritual renovada. E um dos prismas para a gente manter a vida espiritual renovada é mortificar. Nós temos que mortificar a nossa carne. Fazer morrer. Deus não é o açougueiro sou eu. Pastor Ângelo, é tão extraordinário. Eu estava esses dias conversando com um amigo nosso, pastor Jean Porto. Nós estávamos falando sobre um baita cara, né? Muito querido. E nós estávamos conversando sobre paradoxos. Sim. A Bíblia diz que para viver eu tenho que morrer. É isso aí. Que para subir eu tenho que descer. É isso aí. Que para crescer, ou seja, para ascender, eu tenho que me humilhar. Uhum. Então, essa proposta é exatamente um paradoxo, uma ideia que não faz sentido na nossa razão, mas é a proposta de Jesus. Com certeza. Você tem que mortificar para vivificar mortificar tua carne para fazer viver teu espírito. É aquela história que a gente cresceu ouvindo, né? Quem eu mais alimento em mim vai ser o que vai tomar conta. Se eu alimento mais o meu espírito, eu serei espiritual. Se eu alimento mais minha carne, eu vou ser carnal. Com certeza. Então, a gente entra dentro disso, e é interessante, a postura de falta de compromisso não é uma prerrogativa nossa, não, é um privilégio nosso, não. Isso vem da antiguidade. Olha o que Deus diz em Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Aqui tem tanta coisa boa. Deus está falando do povo dele. O meu povo fez duas maldades. Primeiro, a mim me deixaram. É o povo que continua sendo de Deus, mas já deixou Deus. E se eu for muito rápido, aí você me dá um toque, eu vou diminuir o ritmo. É Isaías 29:13. Porque eis que esse povo se aproxima de mim. Com a boca e com os lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim. É aquele cristianisminho superficial que vai na igreja, e desculpa aqui se eu escandalizar alguém, que vai na igreja e canta: eu quero nascer do teu espírito, eu quero matar a minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida. Quando sai do culto, vai cantar música mundana, vai para um motel, vai... Não é aí. Você está fazendo duas maldades. Você está deixando a Deus e você está cavando para você cisterna podre e que não vai reter as águas. Porque uma fonte gerando 2 ciclos de água, né? Sim. Então, compromisso com Deus, um dos compromissos que nós precisamos ter com Deus, e aí eu quero ir para um assunto aqui que eu acho que é um dos assuntos mais palpitantes que hoje se fala. Será que depois dessa pandemia nós vamos precisar de igreja? Templo? Será? Porque tudo online. É verdade. Voltando aqui ao que a gente conversou no início, né? Tem live de 10 mil igrejas ao mesmo tempo no domingo à noite. E agora surgiu uma nova disputa, pastor Galvão. Eu estava vendo aqui esses dias, num grupo de WhatsApp, mandaram para mim aqui a quantidade de visualizações que tem em cada live de cada igreja. E aí agora começaram a comparar. E aí o irmão disse: ó, tá vendo? Essa igreja aqui tem 5 mil pessoas vendo. Essa aqui tem 500. Essa aqui tem 100. Então, pelos números, a igreja que é mais importante é essa aqui. E isso começa a dar um nó na cabeça do povo. Então, quando passar isso tudo, será que vai fazer sentido eu voltar para uma congregação? Será que faz sentido eu voltar a congregar na minha igreja? Eu voltar a ouvir o meu pastor local? Porque aqui a gente está falando com dezenas de pessoas, tem quase 100 pessoas aqui na live, que congregam, às vezes, numa igreja pequenininha. Um pastor humilde, simples, que não teve tanto acesso ao conhecimento teológico. Sim. Será que agora essas pessoas, depois da pandemia, vão voltar para as suas congregações, ouvir os seus pastores humildes, simples, voltar a congregar nas suas igrejas simples?
ouvindo o seu grupo de louvor que às vezes erra uma nota, a sua banda que às vezes erra a letra do hino, depois de ver um negócio de outro mundo numa live, não, então eu vou congregar em casa. Eu vou ser mais um desigrejado. Eu não preciso de congregação, eu não preciso de pastor, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso tomar Santa Ceia, que também, pastor Galvão, tem a Santa Ceia online. E aqui, depois eu quero mexer nessa questão aqui também. Eu sei que é muito polêmico, né? Sim, eu sim. tenho meu ponto de vista bíblico a respeito. Santa Ceia, celebração de Santa Ceia online, as pessoas em casa, livremente pegando um pedaço de pão, um pouquinho de vinho ou de suco de uva e participando online da ceia. Agora tem o culto em drive-in. Hoje eu postei no meu story no Instagram, um cara errou a garagem, entrou de carro na piscina. Aí batismo drive-in já é demais, né? Uau. Entrou de carro na piscina. Então, será que a gente ainda vai precisar de igreja, de congregação, de pastor? Será? E aí a resposta já vem atrelada naqueles textos que o pastor Galvão citou, que eu citei ainda há pouco, Mateus 25, quando virgens prudentes e loucas são reveladas pelo clamor da meia-noite. Quando o azeite é que vai definir quem é quem. Então, quem já não gostava de culto, quem já estava meio mais para lá do que para cá, quem já não ia com a cara do pastor, quem já não gostava de congregar, quem já... O crente vampiro, essa é pesada. Aquele que só ia uma vez por mês tomar o sangue de Jesus e depois sumia. Meu Deus, é o Conde Drácula. É o Conde Drácula espiritual. Ai, Jesus, perdão aí, meu amigo. Então, esses caras que já não tinham compromisso, essas pessoas que já não gostavam do ambiente da igreja, de congregar, que não queriam se submeter a uma autoridade espiritual. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém. Eu sou mais eu com Jesus, né? Outro erro teológico que estão cometendo, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Nós entrar nisso somos. agora. Nós somos. Segue daí, pastor Galvão. Porque a Bíblia diz assim, ó, Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vamos lá. Vamos pegar esse gancho, que esse gancho é fantástico. Será que nós precisamos de igreja? Sim, precisamos. Lugar físico. O lugar físico não nos define como igreja. O que define como igreja somos nós, reunidos. Porque eu sozinho sou templo do Espírito Santo, mas não sou igreja. Eu sozinho, biblicamente, sou templo do Espírito Santo, mas não sou igreja. O que me torna igreja é estar reunido com meus irmãos. Vamos para o princípio bíblico, porque nós não nos norteamos nem pelo modismo, e pelo invencionismo e nem pelo achismo. Nós nos norteamos pela Bíblia. Como é que mas eu acho que o que você acha nunca vai ser tão relevante quanto o que a palavra diz. Né? Claro que não. Jesus ressuscitado, ele vai aos discípulos e a Bíblia diz que a ordem que ele dá é para que eles fiquem juntos. Ficai na cidade de Jerusalém, estejam reunidos, permaneçam unidos, permaneçam reunidos. A igreja primitiva não enfrentou uma pandemia, ela enfrentou perseguição. E apesar da igreja se reunir nas casas, apesar da igreja se reunir em florestas, em sepulcros, tinha esta premissa: se reunia. Aleluia. Então, nossos irmãos não tinham catedrais como nós temos hoje. Graças a Deus aqui em Mojimirim, a igreja é maravilhosa, tem ar-condicionado, tem banco com assento estofado, tem maravilhoso. Mas não é aquele prédio que nos faz igreja. O que nos faz igreja é estarmos reunidos. Mas, ótima leitura. Se uma pandemia me faz perder o desejo de estar reunido com meus irmãos, tendo eu essa possibilidade, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Porque o modelo não é o que eu penso, é o que Jesus falou. Se há um povo que tinha razões para não se reunir, era o povo perseguido da igreja. Mas ele diz que perseguiam eles aqui. Daqui a pouco eles estavam reunidos ali, formando igreja de novo. O risco que eles corriam não era de uma doença, era de uma espada. Era de uma arena romana. Entendeu? Eram acaltroados, ou seja, jogavam coisas que queimavam e botavam fogo neles. Uau. Nero,
Nero colocou a culpa do incêndio de Roma, que foi maldoso, criminoso, dele, sobre os cristãos. E aí foi uma enxurrada de crente morto. Mas a igreja não parou de se reunir. A igreja... E um dos pressupostos, pastor Galvão, para a manifestação plena do Espírito Santo, para a efusão do Espírito, para Atos 2, era essa. Sim. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eles estavam reunidos no mesmo lugar e o Espírito de Deus desce por causa desta reunião, desta unidade, dessa obediência à ordem do próprio Cristo. Então, o fato de estar reunido, congregando, adorando, servindo, né, correndo risco para isso. Os 2 discípulos de Emaús, porque Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Os 2 discípulos de Emaús estão decepcionados, frustrados, estão indo embora. Cristianismo, que negócio louco. Falou que ia ressuscitar, não ressuscitou, que maluquice, vamos embora. Aí Jesus aparece no meio dos caras. Aí estão os 2 lá andando, caminhando, Jesus começa a falar. Eles só reconhecem Jesus no partir do pão. Quando Jesus partiu o pão, quando eles reconhecem, Jesus some. A primeira atitude deles é voltar para Jerusalém. E desculpa aqui, sem querer ofender ninguém, eles não formaram uma congregação lá em Emaús. Eles voltaram para Jerusalém. E quando chegaram lá, disseram, nós estamos vendo com o mestre. Quem tem o Espírito de Deus sempre vai querer congregar. O escritor aos Hebreus, que é a carta da perseguição, é uma carta além de perseguição física, perseguição religiosa, perseguição psicológica. É a carta ele diz assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Ou seja, naquele tempo já tinha gente que não queria congregar. Temos aspectos esporádicos? Temos. Nós temos lugares que não tem igreja. Uhum. Tem lugar. Eu tenho um irmão nosso aqui, o irmão Alex, querido, o irmão Neine, foram morar em Portugal. Foram morar numa região que a 100 quilômetros da casa dele não tem uma congregação. Estou falando de Europa, hein, brother? É quase uma loucura. Como é que pode, né? Está numa região que não tem. Então, o que ele faz? Na maioria das vezes, ele está conectado ao nosso culto online. Mas ele não tem. Mas ele já disse para mim, pastor, eu estou procurando, eu quero congregar. Eu quero estar com meus irmãos. Eu quero reunir com meus irmãos. Uma coisa é não poder, outra coisa é não querer. Entendeu? Um crente em Florianópolis, ele tem razão para dizer assim, eu vou assistir só culto online porque não tem igreja perto. Cara, a gente tropeça em igreja. É verdade. É verdade. Então, não tem razão. Agora, o que nós precisamos entender é essa crise de autoridade que está sendo engendrada até pelo diabo na mente de algumas pessoas, de não ter pastor. É a igreja de Corinto. Eu fiz uma live com o Mateus sobre a igreja de Corinto. É a igreja que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Aí Paulo chega e diz assim, quem é Paulo, galera? São só instrumentos pelo meio de qual vocês escreveram. E o pior grupo da igreja de Corinto era o grupo de Cristo, porque não se submetia a ninguém, não aceitava a autoridade de ninguém, queria viver livre, leve e solto. A ideia eu nem Paulo nem Apolo mandam em mim. É só Jesus. E nem Pedro chega perto, que eu não quero saber de Ninguém Pedro. me manda. Ninguém me manda. Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é uma organização e ela existe e precisa ser uma organização. Sim. Ela tem razão de ser uma organização. Mas ela, acima disso, é um organismo. Eu não preciso de pastor. Precisa sim. Quem deu pastores para a igreja foi o dono da igreja. A gente tem que entender que o único que pode dizer minha igreja é Jesus. E ele disse, edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Se Jesus, que é o dono da igreja, estabeleceu pastores para a igreja, como é que eu vou... No Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus aparece no meio dos 7 candeeiros e na mão dele 7 estrelas. E ele explica, os candeeiros são a igreja. Mas as 7 estrelas são os pastores das igrejas. Estão na minha mão. Então, quer dizer, tem uma relação. A Bíblia diz que os apóstolos em Jerusalém eram as colunas da igreja. Quando houve um problema doutrinário lá
em Antioquia, eles voltaram a Jerusalém e fizeram um concílio para determinar os rumos da igreja. E Paulo sai de lá com uma carta. E ele chega lá em Antioquia e lê a carta. Então, quer dizer, é uma organização ministerial que foi dada por Jesus. Nós temos muita gente aproveitando esse tempo para dizer assim, não, agora eu vou ser um desigrejado. Ué, então a pessoa está dizendo, eu vou estar fora do modelo que Jesus estabeleceu, porque o modelo que Jesus estabeleceu foi a igreja. Está fora do corpo. Aí eles vão uma além, amputação. Não, porque o argumento deles é robusto. Eles dizem assim, olha, não é que eu estou fora da igreja, eu estou fora da organização, porque a organização está do corrompida, sistema. o sistema está deturpado. Uau! Aí, de uma maneira, eles dizem assim, não, vamos sair aqui, nós três, nós vamos formar uma nova igreja sem sistema. Daqui a pouco começa a reunir pessoas, aí já precisa de uma irmã para cuidar das crianças, que as crianças estão fazendo barulho no culto. Aí já está criando o sistema deles. Daqui a pouco, o lugar já ficou pequeno, vamos ter que alugar um salão, porque está crescendo. Daqui a pouco, o sistema. Virou sistema. Você entendeu? Então, gente... Meu amigo, sabe que dentro disso que você está falando é formidável a gente ampliar a visão para entender isso. Sim. Primeiro, por que pessoas vivem esse processo? Por que muitas pessoas saem da igreja? Uhum. Porque alguém se autodenomina ou é denominado por alguém desigrejado. Sim. Na maioria das vezes, as pessoas, pelo menos com quem eu tive contato, que hoje não congregam mais, que hoje não tem mais uma igreja, é porque tiveram uma experiência desastrosa na sua igreja local. Ou com outro crente, ou com o irmão da igreja, ou com a liderança, ou com o pastor, ou com uma diretoria, enfim. O cara teve uma experiência negativa, se entristeceu e saiu da igreja. Sim. E aí ele diz o seguinte, não, eu sirvo a Jesus, mas eu sirvo em casa do meu jeito. Porque a igreja, lá na igreja tem gente falsa. Lá na igreja tem gente que mente. Lá na igreja tem gente que faz coisa errada. Ora, a igreja é feita de pessoas. Sim. E pessoas são falhas, são cheias de defeitos. Se você usa como desculpa para não congregar o fato de que a igreja tem pessoas que têm defeitos, então você tem que sair do mundo. Porque o mundo é feito de gente. E gente feita de defeitos. E a própria Bíblia, o próprio Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então Deus não quer se relacionar com gente perfeita. Ele se relaciona exatamente com pessoas imperfeitas. Então vamos entender o seguinte. Se você, que está assistindo essa live aqui, foi ofendido, foi machucado, se falaram mal de você, te caluniaram, se jogaram para fora, porque acontece isso, pastor. Acontece. Quando a gente olha para Lucas 15, a parábola dos perdidos, a gente encontra aqueles que se perderam fora e aqueles que se perderam dentro. A gente encontra aquilo que se perdeu e aquilo que foi perdido. São dinâmicas diferentes. Então, se alguém te jogou fora da igreja, te machucou, te ofendeu, se a organização, se a congregação, se os irmãos, ou se alguém da igreja te machucou, primeiro, perdoa. Se você não perdoar, você não vai para o céu. É isso aí. Perdoa, libera perdão, porque senão você é que vai sofrer isso até no teu corpo, porque a falta de perdão gera doença. Libera perdão, vira essa página e não vai deixar de congregar porque alguém te feriu. Cara, vai congregar em outra igreja. Isso aí. Chama um pastor e pede ajuda. Chama um obreiro, um pastor, um servo de Deus e diga, olha, eu fui machucado, eu fui ofendido, parei de congregar por causa disso, disso e disso, mas eu quero voltar a servir a Deus. Não é porque você teve uma experiência ruim em um lugar que todo lugar é ruim. Não. Não é porque você teve uma experiência ruim, negativa com um pastor, que todo pastor é ruim. Sim. Não é porque você conheceu um pastor sem vergonha, vagabundo, mentiroso,
que é lobo, que não é pastor, que todo pastor é sem vergonha. Não. Tem joio, mas também tem trigo. Não entra na síndrome de Elias, deprimido na caverna, dizendo só eu sou santo, só eu sou a vítima disso tudo. Não. Ainda tem 7.000, ainda tem uma igreja fiel. Não para de congregar por isso. E eu acredito, pastor Galvão, que Deus está usando esse momento aqui, essa live, que depois vai virar um podcast, em nome de Jesus, isso, para outras pessoas poderem ouvir. E se você está ouvindo aqui e está parado, foi machucado, foi ferido, não é porque você teve uma experiência ruim numa igreja, que toda igreja é ruim. Não é porque alguém te feriu, que sempre vão te ferir. Aonde te feriram, Jesus quer te curar e quer te dar experiências novas para substituir tuas frustrações e as tuas experiências negativas. Muito fantástico isso me abriu um leque na mente. Uma coisa interessante é que as pessoas toleram falhas em todos os sistemas de convivência. Na família, no trabalho, na escola, toleram falhas. Chegou na igreja, parece que não pode tolerar falhas. Não. Aí vamos para a Bíblia. A Bíblia diz, e esse texto é interessante, Efésios 4, 11 e 12, Paulo diz assim, e ele mesmo deu, Jesus, o ele aí é Jesus, e ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tem uma coisa interessante aí. Aperfeiçoamento dos santos. É santo, mas não é perfeito. É santo, mas não chegou na perfeição. Ótimo. Santidade para nós não é estado, é processo. Nós não estamos no Kedushá, nós estamos no Kadosh. Kedushá é estado de santo. Kadosh é processo de santificação. Então, veja, Jesus conviveu com 12. Se você examinar só o que a Bíblia diz dos 12, vamos dizer assim, tinha tudo para dar errado. Aquela congregação que Jesus escolheu ali. Um era incrédulo. 2 eram extremamente violentos. Tiago e João. Manda fogo nesse povo aí. Vamos fazer uma oraçãozinha aí para ter um churrasco gospel. Pedro é aquele cara sanguíneo, precipitado. Judas, calculista ao extremo. Mateus vem de uma herança de cobrador de impostos. Quer dizer, você tem ali um zelote, que era o cara revoltado, o cara da revolta. Cara, é uma mistura que tem tudo para dar errado e deu certo. E deu certo. Jesus conseguiu fazer com exemplos. Deu trabalho. Tinha hora que os caras estavam brigando para ver quem era o maior. Eu sou maior. Eu estou mais perto. Eu deito no peito dele. O outro diz, mas quando ele quer se transfigurar, é ele que eu levo. Você nunca foi para a transfiguração. Não, você não vale nada. Cara, os caras estavam brigando. E Jesus chama uma criança e diz, negada, quer ser grande? Aprende a ser como essa criança, pô. Mas tem que corrigir. Jesus está falando. Essa briga de ego vai chegar até na mãe desses caras, né? Que vai chegar para Jesus dizer: tem cara que chama lá mãe, em cima, né? Coloca um na direita, um na esquerda. Promove eles, discípulo é pouco. E quando Jesus diz ainda para eles assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles dizem: nós podemos, sim, senhor. Nem sabe. Aí Jesus diz: pode até beber, mas sentar é com meu pai, aí é o pai que resolve, não quero mais. Então, veja. Quando Jesus diz assim, todos me negarão. Pedro, o texto sagrado diz assim, que Pedro olha para todo mundo e diz, qualquer um desses pode te negar, menos eu. E foi ele quem negou. Demais, né? Então, Jesus não escolheu pessoas perfeitas. Porque se ele escolhesse pessoas perfeitas, ele não teria escolhido a mim. Glória a Deus. Eu tenho uma dezena de defeitos. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que precisam da graça, da misericórdia, da compaixão e de comunhão. Aleluia. Nós unimos-nos a Cristo para que o Espírito Santo nos aperfeiçoe, nos conforme a imagem dele. Mas não é mágica, é processo. Igreja não é como Disney, que bate a varinha e era um sapo, vira um príncipe. Igreja é processo. Aleluia. Igreja é processo. É o nascer de novo. É o frutificar espiritualmente. E nós precisamos ter estrutura para ser igreja. Se você abandonou sua igreja, se você saiu,
A Bíblia diz em João, capítulo 9, que aquele cego é expulso da sinagoga. Então tem hora que a religião, ela parece que te expulsa de lá. Mas quem é que ele encontra quando ele é expulso da sinagoga? Jesus. Então, ainda que a religião se torne tão opressiva, Jesus não é. Jesus não é. E Jesus não diz para ele, olha, abandona o judaísmo, eu estou fundando um novo movimento aí, vem comigo, que o meu... Não. Jesus não faz isso. Permaneça. Jesus cura e diz para os leprosos, vai e mostra-te ao sacerdote. Cara, Jesus é um ser tão fantástico que quando Jairo vai ter com ele, aquilo ali é estarrecedor. É demais. Porque o lugar que Jesus mais foi perseguido é na sinagoga. E Jairo é príncipe de sinagoga. E aí quando ele chega para Jesus, Jesus podia dizer, você me perseguiu, seu miserável. Agora você vira. O que você quer? O problema é seu. Leva para os seus amigos orar, leva para aquela corda de Satanás. Não. Jesus disse para Jairo, eu vou. E quando chega, diz, olha, não incomoda mais esse cara. Aí, ó, você foi confiando nesse cara, sua filha morreu. Jesus olha para ele e diz, Jairo, não temas, crê somente. E eu gosto desse texto, sei que eu já passo para você, mas Jesus está dizendo para Jairo, continue acreditando mesmo que tudo deu errado. Uau. Você colocou todas as suas fichas em Jesus. E o que você não queria que acontecesse, Jairo, aconteceu. Mas continue acreditando. Ele ainda vai na sua casa. Quando humanamente não tem mais nada para fazer. Aleluia. Quando humanamente você se decepcionou. Quando as pessoas ao teu convívio estão dizendo para você, tá vendo? Foi se meter ser crente. Tá vendo? Foi procurar Jesus, aí ficou pior. E às vezes piora mesmo. Porque ser crente não é ganhar na loteria. E ganhar na loteria também não resolve todos os problemas. Aceitei a Jesus, acabou os meus problemas. Agora... Não, às vezes piora. Verdade, Sequinel. Deixa eu falar a verdade. Às vezes piora, brother. Esses dias eu ouvi um testemunho, o irmão disse assim, irmãos, aceitei Jesus, perdi tudo. Eu disse, misericórdia, isso é um testemunho. Não, é testemunho. É verdade. Tem muita gente que quando aceita Jesus, parece que fica mais difícil a vida, né? Sim. E aí a gente prova que ama ele. É, exatamente. Que não são as coisas. Quando todo mundo abandonou em João 6, Jesus vira para os discípulos. Cara, o cara é arriscado demais. Porque tá todo... Imagina os 12. Irmão, os 12 eram humanos. Eles estão olhando e dizendo, nossa, faliu a igreja, hein? Vixe, tava um negócio de 5 mil, 10 mil. Agora só ficou nós. Não vai ter nem salário esse mês. Zicou tudo. Aí Jesus vira para eles e diz assim, vocês não querem ir embora também? Tá no pé. Pedro levanta e diz, para quem iremos nós? Quem deu ordem para Pedro falar o nome dos outros? Mas quem é que se levanta para dizer, ô Pedro, não fala no meu nome não? Quem? João, eu estou lendo isso, eu vou pregar sobre isso. Olha o que João escreve, Segnel, e eu passo a bola para você lendo esse texto. Primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 1. 1 João 1 e 1, João diz assim, o que era desde o princípio, ou seja, é antes de mim. O que ouvimos. Aleluia. Glória a Deus. João está dizendo assim, não me contaram, eu ouvi da boca dele. Aleluia. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado, ou seja, eu vi ele, e eu contemplei, eu passei tempo vendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. E aí João diz assim, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ah, que isso, Sequinel? O que ouvimos, ele falou comigo. Aleluia. Não manda eu ir embora, porque ele falou comigo, eu conheço a voz dele. Não manda eu ir embora, porque eu vi ele com os meus olhos. O que João está dizendo aqui vai além de teologia. Experiência pessoal. O evangelho é um negócio tão fantástico que a pessoa pode não conhecer grego, pode não conhecer hebraico, pode não conhecer aramaico, ela só precisa conhecer Jesus. E está salva.
O Aleluia. ladrão da cruz não frequentou escola dominical, mas está salvo. Nós não estamos... Porque aí você tem que alincar isso, senão o pessoal me mata, né? Ah, Filipenses 2:12. Desenvolvei, operai a vossa salvação com tremor e temor. Tem o desenvolvimento da salvação, sim. Tem. claro. Mas eu não sou salvo porque eu desenvolvo a salvação. O processo de salvação é Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, valor imerecido. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. João está dizendo o seguinte, negada, não me incomoda, não. Eu tenho experiência com ele. Eu vi ele pessoalmente. Eu ouvi ele pessoalmente. Eu contemplei, ou seja, eu passei tempo vendo ele. Aí, não enche a paciência, não. Eu toquei nele. Não é só ele. A maior bênção que alguém pode receber, que é a salvação, a gente não fez nada para participar desse... É tudo por ele, é tudo para ele. Ele que fez, ele pagou o preço, ele morreu, ele ressuscitou. Ele só me entregou. Acabou, é presente. E o operai aí é como se a pessoa ganhasse um carro zero. Com Ganhou um carro certo. zero, tá salvo. Mas nunca tirou da garagem. Você já viu uma coisa mais difícil do que manobrar um carro parado? O cara tem que estar em movimento. Então, por que o ladrão da cruz não teve essa experiência? Porque ele vai morrer, brother. Não tem tempo para ele descer, fazer discipulado, se batizar, participar de ser. Não tem tempo. Mas ele está salvo. Agora eu não. Eu não estou sendo crucificado. Eu aceitei Jesus no caminho da minha vida. Então eu vou para uma escola dominical. Eu vou me aliar a uma igreja local. Eu vou ter um pastor. Eu vou aprender mandamentos bíblicos. Eu vou crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor. Eu vou Vai viver o processo de crescimento, né? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando gradativamente mais até ser dia perfeito. Uma revelação dos apóstolos, tanto de João como de Paulo. Olha, gente, eu queria dar comida grossa para vocês, mas vocês só comem leite. Vocês não cresceram. O que os eu estão dizendo é vocês continuam criança. E tem crente, irmão, tem crente guti-guti na igreja. Ele não cresce, é só leitinho, só melzinho da chupeta, Gugu Dadá Vitória, Gugu Dadá Milagre, Gugu Dadá Bênção, Gugu Dadá, é só Gugu Dadá, meu amigo, o cara não tenta nada. Ai. Aí Jesus é claro, o evangelho não é utópico. Esses dias eu estava falando numa igreja, e eu dizendo, o evangelho não é utópico. Jesus chega para os caras e diz assim, ó, tenho-vos dito isso para quem nem tem as pais. Nossa, vai ver uma mensagem tremenda. Ô, glória, eu já vou sapatear no mistério. No mundo tereis aflições. Ué? Como é que eu vou ter paz no mundo? É o paradoxo que você falou. Como é que eu vou ter paz e aflição? Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele não diz assim, galera, tá tudo resolvido, tá tudo pago, vamos só curtir o mistério, falar um pouquinho de língua, profetizar um pouquinho, ir na igreja de vez em quando. Não, no mundo tereis aflições, galera. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E pasmem, não está escrito e vocês vencerão. Está escrito que ele venceu. Então eu só venço se eu estou nele. A vitória não é minha, a vitória é dele. Eu não venço por mim, eu venço por ele. Eu não sou salvo em mim, eu sou salvo nele. Eu não permaneço em mim, eu permaneço nele. É só ligado, é ele. Perfeito. Aqui você acabou de responder, pastor Galvão. Inclusive nessa sua dinâmica sobre predestinação, sobre eleição. Quem são os eleitos? Predestinação. Então ele escolheu quem vai ser salvo, quem vai se perder. Nós somos salvos nele. Isso resume o processo. Acabou. É como alguém que entra num avião e sai do Brasil para ir para os Estados Unidos. Enquanto você está dentro do avião, você está no processo da viagem. Se você abrir a porta do avião e pular, pode ser de paraquedas ou não, aí a escolha é sua. Com vontade. Você não está mais no avião. Você não está mais no processo da viagem. Ou seja, enquanto eu estou em Cristo, enquanto eu estou em Jesus, eu estou em salvação. Eu estou no caminho do céu. Eu estou na direção da salvação eterna da minha alma. A partir do momento que você se desvia, se afasta, sai do avião, sai do barco, sai da presença, se afasta de Jesus, não está mais nele, ou seja, não está mais em salvação. Então essa ideia de um homem salvo para sempre é balela. Agora, o que você falou sobre crente que não evolui, que não desenvolve, quando se fala em processo de vida, quando se fala em organismo,
quando se olha para a igreja como um organismo vivo e não como uma célula morta, quando Jesus compara a igreja com o corpo, um corpo que não cresce tem algum problema. Um organismo que não desenvolve tem algum problema. Eu gosto de uma narrativa que é muito natural dos evangelhos, que diz assim: e o menino crescia e se desenvolvia. Crescia e se fortalecia. Outra expressão é dizer crescia em estatura, crescia em graça, crescia em... Ou seja, crescer é um processo natural para todo cristão e para a igreja. Uma igreja que não cresce é uma igreja infantilizada. É isso aí. Uma igreja que não cresce é uma igreja de meninos, de neófitos. É uma igreja que não suporta ouvir verdades. É uma igreja que, quando o pastor pega um pouquinho mais pesado, quando o pastor fala doutrina, e quando eu falo de doutrina aqui, há uma grande diferença entre o que é costume histórico, regional, cultural, e o que é doutrina. Doutrina são ensinamentos bíblicos. Quando o pastor puxa princípio, quando o pastor vai oferecer um feijão com arroz, vai oferecer um pirão, aí a igreja está acostumada só com leitinho, já começa a passar mal, opa, não, essa igreja aqui não é para mim, o pastor está muito alterado, e essa mensagem é muito dura. Nos últimos dias terão comichão nos ouvidos e não suportarão ouvir a sã doutrina. Ou seja, cristãos que não estão preparados, que não cresceram. E esses dias, pastor Galvão, encerrando aqui, não sei como é que está o tempo da live, também não sei, não. Mas não caiu aí o sinal, né? Não, parece que fica cinza, mas eu acho que aqui não vai ficar cinza, não. Cinza só eu. Famosa não cai, né, cara? Chique isso, né? As minhas lives é 1 horinha só e acabou, cara. O Instagram corta e diz assim, ó, deu pra ti, careca. Misericórdia! Agora a live do pastor Galvão segue. Então, para concluir aqui a ideia, quando a gente olha para isso, a gente vai entender que o crescimento é um processo natural pelo qual a igreja precisa passar. O cristão tem que passar. Eu não posso ser menino o resto da vida. Sim. É a síndrome dos adultos infantis, né? É aquele cara que já é pai, que às vezes já é até avô, mas a atitude dele é de moleque, responsável. Né? Então tem muito crente com essa visão. Muitos pregadores, a gente conheceu alguns, né? Com essa visão. Em cima do púlpito, o cara era uma máquina. Uau. E fora do púlpito, o cara era um moleque. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem caráter, porque não cresceu, não amadureceu, não desenvolveu, não permitiu que o caráter de Cristo fosse imprimido, fosse impresso na sua personalidade, na sua vida. Então, crescer é um processo natural. Aí, esses dias me perguntaram assim, pastor Felipe, hoje no Brasil já passa de 30% de evangélicos no Brasil. Mas por que tem tanta corrupção, que a sociedade em geral não mudou? Uau. Por que há uma crise moral tão terrível instaurada na nação brasileira? Que quando a gente olha para grandes avivamentos, quando a gente olha para grandes movimentos de salvação de almas que aconteceram ao longo dos tempos, por exemplo, na Inglaterra, na Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos, com a chegada dos puritanos, os grandes avivamentos que Moody viveu, que John Wesley viveu, Sim. que Carlos Finney, que Jonathan Edwards, que outros, vários, Sim. viveram, experienciaram, foram avivamentos que produziram transformações morais na sociedade. Profundas, né? A história conta, o senhor sabe muito bem disso, muito mais do que eu, que Moody, andando na rua, as pessoas se constrangiam com a santidade desse cara. O olhar dele era santo. Quando ele olhava para uma mulher, por exemplo, uma prostituta, o olhar de Moody constrangia em amor e santidade essa mulher, ao ponto de pessoas irem procurá-lo e pedir para que ele pregasse para elas, e pedir para que ele desse a elas o que ele tinha, que era a presença de Deus. Uau. E nesses processos de avivamento, bares fechavam, tavernas fechavam, prostíbulos eram fechados. E aí me perguntaram, pastor, por que no Brasil tem tanto crente, mas a sociedade não muda?
Tem tantos evangélicos, mas a crise moral é tão terrível. Por quê? Porque nós somos uma grande maioria de evangélicos, de cristãos, meninos. E criança só muda a sua geração, só muda a sua sociedade quando cresce. Que criança, pastor Galvão? Criança só quer saber de brincar, criança só quer saber de divertir, criança só quer... tem muito amor, tem um coração puro, mas não tem a autonomia, a maturidade necessária para produzir transformações na sua sociedade. É por isso que movimentos como o comunismo investiram pesado há décadas atrás na doutrinação de crianças, porque essas crianças cresceriam e aí modificariam princípios da sociedade. Então a gente precisa entender que nós não estamos vivendo mudanças na sociedade porque nós temos muitos crentes, mas a grande maioria dos nossos crentes são meninos apaixonados, que amam, que enchem estádios de futebol, mas que não têm experiência bíblica, doutrinária. Vida de oração. Vida de oração. E aí a lista é grande, cara. Meu amigo, eu não sei o pessoal de casa, eu fui muito edificado pela tua vida, por essa conversa, por esse papo de Bíblia. Me edificou muito, 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 muito mesmo. Prazer para mim. Aproveitar aqui para agradecer você. Sei que você é um pastor muito ocupado, de uma grande igreja, com um ministério muito lindo e relevante. Quem está aqui na live, tem mais de 130 pessoas online aqui. Graças a Deus. Toda essa galera que está aqui, se tiver alguém aqui que me segue e ainda não segue o pastor Ângelo, segue esse homem de Deus, tem muito conteúdo de Deus para oferecer para vocês. E é uma pessoa do céu. E o pastor Ângelo, deixa eu te pedir para... Siga o pastor Felipe, que aí é fera, é top, é amigo e é homem de Deus. Eu conheço e é homem de Deus. Obrigado, meu amigo. Deixa eu te pedir, deixa essa live salva. Deixa. Porque aí eu vou transformar ela em podcast e vou disponibilizar no Spotify, Deezer, para a galera que chegou depois aqui, pegou pela metade, poder ouvir essa palavra na íntegra, tá bom? Com certeza. Eu li, enquanto te ouvia, li um comentário de uma irmã nossa chamada Poliana, um comentário que me choca toda vez que eu vejo, ela não é a primeira que diz isso. O comentário dela foi: eu frequentei uma igreja que destruiu a minha vida espiritual. Por isso hoje não frequento mais igreja nenhuma. Uma irmã bem disse a ela, eu estou olhando aqui: Poliana, você aceitou a Jesus. Jesus está no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus se mostra para o mundo através da igreja. Jesus se mostra para as pessoas através da igreja. Ele estabeleceu isso. E olha o tamanho da nossa responsabilidade como pastores. Estar numa live de pastores e ver uma vida dizer: o que destruiu a minha vida espiritual foi frequentar a igreja. Isso é inadmissível. Ver que experiência terrível que essa irmã viveu dentro da igreja. Alguém pode ser prolixo e dizer: ela que não teve estrutura para ficar. Igreja é lugar para fortes. Errado. Igreja é lugar para os fracos. Exatamente. A igreja é lugar para quem foi escolhido. Não. Escolhido todos somos, porque Deus quer salvar todos. Não tem isso. Pode ser que igreja não é para ela. Peraí. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus quer salvar todos. Todos. Quer salvar o mais vil pecador. E quer salvar a melhor pessoa da sociedade. Porque salvação independe do meu estado. Salvação é uma necessidade que o melhor cidadão do mundo necessita e o pior também. Exatamente. Jesus é tão tremendo, alguém colocou aqui, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Igreja não é uma capelinha de iluminados.
Igreja é uma caverna de adulão. Desculpa, eu sei que tem gente que discorda frontalmente de mim. Mas igreja é um hospital. Ótimo. Eu me lembro Exato. que quando eu cheguei em Mojimirim, houve uma cobrança de amados irmãos zelosos, queridos, sobre usos e costumes. E eu disse aos irmãos, eu não perco uma vida no caso de uma moça porque ela está usando uma calça. Amém. Eu vou tentar ensiná-la a andar num padrão lícito do cristianismo. Ótimo. Também a igreja não é um lugar de falta de lastro. Tem lastro na igreja. Mas a gente não pode jogar as pessoas fora. Tem tantas Uma alma questões vale que mais você que que o a mundo gente precisa inteiro. É parar. tão difícil para ganhar alguém para Jesus, né? E é tão E a gente fácil, às perde tão vezes, de jogar alguém para fácil. fora. A gente não pode jogar pessoas fora. Jamais. Poliana, Jesus ama você de verdade. Vamos orar por essas pessoas, pastor Galvão? Com certeza. Com Vou fazer certeza. uma oração aqui nessa live. Quem sabe como ela, existem algumas outras pessoas que entraram aqui, que ouviram essa conversa, quem sabe até estão afastados, se enfraqueceram, perderam as forças, se afastaram de Jesus e querem voltar a reconciliar, ou precisam de um renovo de Deus, de uma vitória, de um milagre. Eu estou começando nessa segunda-feira uma campanha de 30 dias de oração à meia-noite. Glória a Deus. E todos os dias à meia-noite. De domingo para segunda eu começo agora. Domingo, 00:01, vai ser o primeiro dia do propósito. Glória a Deus. Eu vou abrir uma live todo dia, meia-noite, em oração. Quem quiser orar comigo é bem-vindo. E eu queria que o senhor orasse por esse pessoal de casa também, porque tem muita gente que precisa disso. Vamos orar. Pai, Amém. nós te apresentamos essas vidas preciosas. Irmãos nossos que estão vivendo o auge da espiritualidade, que bom por isso. Irmãos nossos que estão ambientados à tua igreja, que têm um alicerce, uma firmeza, e que bom tê-los aqui. Mas também, Senhor, pessoas machucadas, feridas, que por N situações estão fracas, desanimadas, abatidas, como a Poliana não conseguiu ficar dentro da igreja. Ó Deus, eu não sei o que levou ela a se afastar, nem o que fizeram com ela. Mas sara a ferida para que ela se levante novamente. Verdade, Jesus. Deus, traga vidas para ti nesse tempo. Senhor, num período desse, tão desafiador para a tua igreja na face da terra, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia de vidas. Porque o teu grande propósito, Pai, não foi consolidar o que havia em torno do templo de Jerusalém. Mas o Senhor foi a Samaria falar com uma mulher, e além de ser mulher, samaritana. E o Senhor mexeu tanto com ela, que ela saiu dali para influenciar a cidade toda. Os discípulos entraram na cidade para comprar pão, e só trouxeram pão. Aquela mulher entrou na cidade sem nada, mas trouxe a cidade inteira para te conhecer. Uau, aleluia, Jesus. Que nós não sejamos só compradores de pão, Pai. Que nós sejamos influenciadores de vidas. Sim, Jesus. Jesus, o Senhor é tão extraordinário que o Senhor conseguiu lidar com um endemoniado gadareno. Meu Deus. O Senhor conseguiu solver aquela situação da mulher adúltera. Verdade. De mães desesperadas. De filhos problemáticos. De religiosos como Nicodemos, que na calada da noite vieram a ti, pedindo uma palavra de vida eterna. O Senhor conseguiu solver o coração de Pôncio Pilatos, para que ele visse a tua justiça. Sim, Jesus.
Nós não somos perfeitos, Pai. É verdade, Pai querido. Que a tua igreja tenha consciência de que ela é um hospital. Porque o Senhor não veio só para os sãos, o Senhor veio para os doentes também. Verdade, Pai. Mantenha de pé os que estão de pé. Mas levante aqueles que porventura tenham caído. Sim. E não nos deixa ser como aquele sacerdote e aquele levita da parábola do bom samaritano, que passa perto de pessoas assaltadas, deixadas meio mortas. E não se importa, não se comove, não se aproxima. Não deixa a gente ser pastor só de live, Deus, ou só de púlpito, ou só de congresso. É verdade. O Senhor nos chamou para mais do que isso. O Senhor nos chamou para nos importarmos com pessoas. Não com a nossa fama, não com o renome que temos, porque tudo isso é vaidade. É verdade. Nos ajuda a importar-nos com vidas como a Poliana, Senhor. Que ela volte para Ti. Que ela encontre o Teu amor. Encontre um pastor do período da tarde. Que consiga olhar se ela está ferida, machucada. Que nós comecemos a sentir falta da ovelha. Não é 99 que faltaram, era só uma, mas uma importa. Que nós sejamos a igreja onde uma vida importa. Senhor, oramos a Ti, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Maravilha, meu amigo. Bênção de Deus. Foi um prazer muito grande estar aqui, tá? Amém, meu amigo. Foi glória, fui renovado, cara. Fui edificado. Deus é bom. Glória a Deus. Também foi muito bom para mim. Vamos fazer outras. Foi muito bom. Vamos sim. Conta com a gente. Deus te abençoe. Abraço para todo o pessoal de casa aí. Abraço para a família. Bom fim de semana aí. Amém. Amém. Deus abençoe. Abração, paz.